Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. E eu devo estar gravando esse vídeo a 7ª ou 8ª vez, inclusive brinquei com a galera lá no Twitter, que eu tentei gravar uma vez, deu 17 minutos, eu apaguei porque achei muito grande, regravei e deu 19. E dessa vez eu tenho certeza que eu vou conseguir gravar mais curto. E eu estou tentando gravar um pouco mais curto, que é para bater mais um papo com vocês do que realmente fazer uma análise. Por que não vai ter como fazer uma análise com campinho, como eu costumo fazer? Primeiro, porque Yaya Touré, o tema do vídeo, não é um reforço do Vasco. Na verdade, foi um anúncio feito pelo candidato Levenciano que, caso ele vença as eleições, já há um acordo com o jogador para ele atuar em 2021. Então, eu não vou entrar nesse mérito, porque não tem como a gente analisar como se encaixaria Yaya Touré num time do Vasco que nem existe. O Vasco de 2021 não tem presidente, treinador, inclusive a gente não tem nem calendário definido para 2020, quem dirá 2021. Então não tem como fazer essa avaliação e eu não vou entrar também nesse lado político, se é certo ou se é errado anunciar um jogador, um acerto com um jogador antes de uma eleição. Isso aí, cada candidato tem sua estratégia de campanha e eu não vou entrar nesse mérito, cada um com as suas ideias de como realizar uma campanha. Mas tem duas coisas que eu posso conversar com vocês aqui que dá para a gente trabalhar. Um é analisar os números recentes do Yaya Touré para entender que condições que ele vem. Porque o nome Yaya Touré, indiscutivelmente, é de um grande jogador, é de um grande craque, talvez um dos maiores africanos da história do futebol, pelo menos um dos mais vitoriosos. Tricampeão de Premier League, campeão de Champions pelo Barcelona, é um jogador com currículo indiscutível, principalmente se a gente for pensar em futebol brasileiro. E eu acho interessante esse tipo de contratação, olhando como torcedor, eu vou explicar isso um pouco mais na frente, mas como torcedor é ótimo, eu acho um grande atrativo para o jogo. É o caso do Honda no Botafogo, adorei ver o Seedorf jogando no Botafogo, até quando o Vasco contratou o Cobb Jones, vocês lembram dele? Lá em 1995, ele tinha disputado a Copa pelos Estados Unidos, foi interessante, inclusive é um jogador que rende pauta até hoje, para mim e para outros jornais. Então é o tipo de personagem que é interessante, você gosta de ter. Mas isso para o torcedor, para o folclore ou para a imprensa mesmo, que não tem que pagar conta de clube, obviamente é interessante, mas a análise que tem que se fazer como contratação, num contexto todo, é um pouco mais amplo e eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Mas antes eu queria dizer falar um pouco sobre o modelo, na verdade, de gestão de futebol, que para mim é a primeira impressão que esse anúncio do Leven passa em relação a isso. A gente tem alguns modelos de gestão, não existe certo ou errado, existe uns que têm sido mais utilizados no momento, outros que não vêm sendo tão utilizados, e um deles é esse onde o presidente decide tudo. Obviamente ele vai ter os profissionais trabalhando com ele que vão tomar outras decisões, mas estou falando especificamente do futebol. Nos anos 90 era muito comum, os clubes elegiam o presidente e ele já tomava conta realmente do futebol diretamente. Se tinha até o vice-presidente, talvez com um pouco mais de poder, mas hoje existem estruturas completamente diferentes, principalmente no que diz respeito à contratação. Já não é mais como era antes, a gente tinha muita troca, principalmente futebol carioca, se tinha muito rodízio de jogador, fazia uma troca ali muito grande, o Fluminense começou isso com o Horta, acho que lá na década de 70, se eu não me engano, e isso ficou, era comum, não era tão comum na Europa, mas no Brasil acontecia muito. E você tinha grandes jogadores atuando aqui. Então esse relacionamento entre dirigentes funcionava muito bem para você movimentar as equipes, você conseguir um jogador ou outro. Os valores eram muito mais baixos, eram mais acessíveis para os clubes. Hoje não, o craque vai embora muito cedo, o jogador que é bom vai embora cedo também, às vezes até o mediano vai embora, nem que seja para jogar na China, na Rússia, na Turquia, na Ucrânia, em locais que não são considerados primeira prateleira, da Europa. Então você perde grande parte desses jogadores e a sua procura, então, no mercado tem que ser muito mais intensa, a sua formação tem que ser muito melhor. Então, normalmente os clubes, profissionalmente falando, os que têm conseguido um desempenho um pouco melhor, não fazem essa estrutura ao contrário. Um reforço não é um projeto de futebol.
ainda que seja um grande nome, ele não é o projeto de futebol. Ele é a ponta do iceberg. Você monta uma estrutura de futebol, um departamento de futebol, traça um modelo de jogo, contrata um treinador que seja capaz de colocar em prática aquele modelo de jogo. Esse treinador, depois de analisar o elenco, vai entender as lacunas que o elenco tem, vai definir um perfil de jogador que interessa a ele, não necessariamente um jogador. Acabou o tempo onde treinador chega, contrata 4, 5 homens de confiança, amanhã ele vai embora e o clube fica pagando. Bom, acabou esse tempo, não, acontece bastante, inclusive no próprio Vasco, aconteceu com Alberto Valentim, diversos jogadores contratados por ele ficaram depois no clube, o clube teve que dispensar alguns atletas e alguns permaneceram, o caso do Bruno César, por exemplo, que a gente já falou recentemente aqui no canal. Mas então esse modelo vem perdendo força. Você traça um perfil, quem vai ao mercado, na verdade, são o pessoal que cuida do scout, análise de desempenho, análise de mercado. Eles vão atrás do mercado e buscam 20, 25 jogadores, entregam para o diretor de futebol para ele avaliar novamente, junto com outras pessoas da comissão, até chegar no presidente, definir um valor. Não para o presidente definir quem vai ser o reforço, mas para definir até onde pode se gastar. Isso então vem lá do treinador fazendo essa análise, passa pela comissão técnica, passa pelo departamento de futebol, até chegar ao vice-presidente e o presidente que vai realmente assinar. Não é o inverso. Esse, pelo menos, é o modelo que eu, particularmente, acho ideal. E a gente vê que isso tem sido as ações de alguns outros clubes. Claro que o Levin, como eu disse aqui, hoje a questão do Yaya Touré é muito mais um reforço para a campanha do Levin do que para o Vasco, porque a gente não tem calendário definido para 2020, muito menos para 2021, muito menos um time, um treinador. Então não foi uma escolha de esse cara vai encaixar aqui no time. Não, esse cara pode me ajudar na eleição. Eu até pretendo fazer entrevista com ele, com outros candidatos e que possam explicar exatamente como vai funcionar o futebol. Porque muitas vezes a gente vê o pessoal falando sobre vamos conseguir mais renda daqui, o marketing vai funcionar assim, assado, teremos parceiros. Mas para onde vai esse dinheiro, como vai ser gasto, ou como vai ser montado o departamento que gasta esse dinheiro, que é o futebol, poucas vezes a gente vê as pessoas falando. Eu pretendo conversar com os candidatos um pouco mais para frente, quando eu vou marcar algumas lives. Deixa marcar a eleição, definir os grupos, e isso vai rolar aqui no canal. É inclusive um pedido do pessoal que é membro do canal, e se você quiser participar das entrevistas, se torne um membro aqui. Mas enfim, essa parte é a minha opinião em relação a essa ideia, não do candidato contratar ou acertar de alguma certa maneira com o jogador, mas de um presidente definir diretamente uma contratação. Eu acho que, ainda mais nesse caso, onde não se tem nada definido, no momento atual que a gente vive com pandemia, mas vamos lá, definiu-se ali na gestão dele, ou pelo menos não na gestão, mas pelo menos agora na campanha, como disse aqui, é um reforço muito maior para a campanha do que para o clube nesse momento, que é uma boa opção. Será que realmente Yaya Touré é uma boa opção? Já falei aqui, o nome é sensacional, o currículo é sensacional, mas eu fiz o levantamento de alguns dados dele para entender, porque obviamente ninguém viu ele jogando na China, até porque ele não jogava só na China, ele jogava na segunda divisão da China, e isso no ano passado. A verdade é que o Yaya Touré, caso chegue ao Vasco em janeiro, caso realmente o Levin ganhe a eleição e se torne presidente do Vasco em 2021 e realmente o calendário comece ali em janeiro, fevereiro, como costuma começar, o Yaya Touré vai voltar a disputar uma partida só depois de 14 meses. Isso então no cenário ideal. Chegou em janeiro, assumiu, o Yaya Touré começou a treinar, fez a pré-temporada dele com o Vasco, vai estrear lá contra o Bangu em Moça Bonita. Yaya Touré, 27 de janeiro. Ele vai ter 14 meses sem disputar uma partida. O último jogo dele foi em outubro de 2019. E ele só iria se tornar jogador do Vasco em 2021. Antes desse período em que ele jogou na segunda divisão da China e disputou poucos jogos, foram 13 jogos e 2 gols, inclusive alguns ele saiu antes, não jogou os 90 minutos, ele já tinha ficado 7 meses sem atuar. Foi o tempo entre o Olympiacos e o acordo dele com esse clube chinês. Ele chegou na China lá em julho e não havia atuado durante a temporada inteira. Inclusive, nesse período, o empresário dele, na época, um russo, se eu não me engano, anunciou que ele tinha encerrado a carreira.
Chegou a falar que ele tinha parado e tal, que tinha chegado ao fim, e uns 2, 3 dias depois o Yaya voltou atrás, ou pelo menos desmentiu o empresário dele, falou que não, que ele ia continuar atuando, e um pouco tempo depois ele fechou o contrato com esse clube da China. Então, nos últimos 2 anos, ele basicamente jogou 13 jogos. Basicamente não, realmente só jogou 13 jogos na segunda divisão da China. Essa seria a condição do Yaya Touré. Antes disso, em 2018, ele tinha disputado poucos minutos com a camisa do Manchester City, que já era a última temporada dele, e 5 jogos pelo Olympiacos. Eu fiz essa ideia, inclusive, a passagem dele pelo Olympiacos, na verdade, foi já visando se tornar treinador. Ele acertou com o Olympiacos para ser jogador e uma espécie de auxiliar técnico. Foi, inclusive, por isso que ele não permaneceu lá na Grécia. Ele não conseguiu fazer, na verdade, o clube, as pessoas do clube, ali, segundo a entrevista do empresário dele, as pessoas do clube não entenderam muito bem qual era a ideia. A ideia dele era ser uma espécie de auxiliar, tirar a licença dele de treinador nesse período em que ele ia jogar e exercer a função de auxiliar, e aí sim migrar para a função de treinador. Como ele não conseguiu, ele resolveu estender um pouco a carreira dele e acabou tendo essa passagem pela China, que não foi também vitoriosa. E somando então, desde janeiro de 2018, ele teve em campo em 1.628 minutos. Parece muito quando a gente escuta assim. Se a gente dividir isso por 90, dá 18 jogos. Ou seja, em 3 temporadas, 2018, 2019 e 2020, porque ele não vai atuar também nesse ano, ele vai ter disputado 18 jogos, que é menos do que um turno do Campeonato Brasileiro. Se a gente for dividir por ano, são 6 jogos por ano. Pensando, esquece eleição, esquece quem contratou, a situação de ser candidato e não presidente. Qualquer outra pessoa que contratasse o Yaya Touré, o próprio Botafogo, que estava interessado recentemente, não está contratando o Yaya Touré do Manchester City. Muito menos o Yaya Touré do Barcelona. Muito menos não, que ele jogou mais no City que no Barcelona. Mas não está contratando o craque mundial, como foi anunciado, por exemplo, pelo candidato. Está contratando um jogador de 37 anos que nos últimos 3 anos, somando todo o tempo dele em campo, jogou 18 partidas. Que está vindo de uma segunda divisão da China, já havia sido dispensado na Grécia e que vai ficar, quando chegar para atuar, se for, como disse aqui, no melhor dos cenários, para jogar no fim de janeiro, início de fevereiro, vai chegar depois de 14 meses sem disputar uma partida oficial. A entrevista recente do Alexandre Campelo, por exemplo, no Sport TV, que foi muito ruim, inclusive, falando sobre a questão de tentar voltar aos treinamentos, falava sobre a preocupação dos meninos estarem há 2 meses sem treinar ou sem treinar em condições ideais, que já era uma preocupação em razão de lesão. Aí esquece o presidente, era um médico falando. Isso é verdade, se você pratica qualquer esporte ou praticava com frequência, você corria na rua, se você ficar 2 meses, você sabe a diferença que isso dá. Agora você imagina 14 meses sem atividade como atleta e tendo 37 anos de idade. Então, esse status que tem o nome Yaya Touré é muito diferente do que vai vir a ser um jogador em 2021. Como eu disse aqui, eu como torcedor adoro essa figura. Quando digo essa figura, não é o Yaya Touré, mas eu adoro esse tipo de contratação, por assim dizer, um craque internacional, um cara de nome. Eu acho que agrega realmente a marca, é interessante, mas isso tem um custo e você tem um risco também junto com isso, e não é um custo baixo. Principalmente com um jogador que vem de fora, que certamente vai receber em dólar ou em euro. E não vai jogar no Brasil para receber em real, muito menos agora que o real está em baixa. Quando ele fizer a conversão e ver que tem, para você ter a noção, 100 mil dólares hoje são quase 600 mil reais. É o dobro do que o Vasco gasta com o Bruno César, que é um dos mais caros, ou que gastava. Só para a gente ter a noção, não tem como, e a gente não tem como confirmar que isso vai ser um retorno em campo. E também não tem esse discurso de vai dar retorno com venda de camisa, de produto. Isso não existe. Cada clube recebe 12% em média de cada venda de camisa. Ou seja, o valor é irrisório. O valor não é, a camisa custa 250, se vender 10 mil, dá não sei quanto. Não é assim que se faz a conta. E é um jogador de 37 anos que você vai ter uma preocupação inicial já com a parte física dele e que você não vai ter muito tempo para utilizar. Como disse aqui, não pode ser um projeto, um reforço não é um projeto, exatamente por conta disso. A ideia de um projeto de futebol, na verdade,
é o que você vai montar dentro do clube para que o clube utilize para o resto dos anos. Que aquilo seja não só dessa diretoria, mas de outras. Um reforço que tem ali talvez um ano de duração, não se sabe nem se esse um ano vai ser em alto rendimento, talvez só alguns meses ou alguns lampejos, não é um projeto de futebol. É, na verdade, muito mais, como eu disse, um projeto de campanha. E isso, obviamente, se não é ilegal, tá tudo bem, tá funcionando tudo certo para a campanha do Leven. Mas não sei se dentro do futebol do clube isso é algo que realmente vai dar algum lucro ao clube, porque é um jogador com risco muito mais alto do que é a chance de dar certo. Como eu disse aqui, não vai ser um jogador barato, apesar de nunca revelarem o valor real do atleta, a gente acaba descobrindo sempre quando sai. É sempre essa questão. A gente teve recentemente o Nenê pedindo 2 milhões, se eu não me engano, ao Vasco, teve isso essa semana em relação a isso. O próprio Bruno César, eu já citei aqui, já fiz vídeo, no total vai custar mais de 8 milhões aos cofres do clube. Então tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado. É claro que para o torcedor é uma euforia, como eu disse aqui, é interessante, se você for analisar só como alguém que vai estar em campo, é gostoso de ver, vai ser interessante de ver como é ver o Honda, como foi ver o Seedorf, como é interessante ver o Juan Fran, até jogadores brasileiros retornando como o Daniel Alves, é sempre interessante. Ronaldinho Gaúcho, quando quase fechou com o Vasco, foi para o Fluminense, são atrações, mas podem ser atrações muito caras. O Yaya, pelo tempo que ele está parado, como jogador é indiscutível, mas pelo tempo parado, pelos 3 anos praticamente inativos, onde ele praticamente encerrou a carreira e retornou, se não for um contrato muito proveitoso para o Vasco, não vai valer a pena. Se não for muito bem amarrado, salvaguardando o clube e não o atleta, isso acontece muitas das vezes, o contrato é muito bom pro atleta e o clube quer tanto ter aquele atleta que abre mão de certas coisas que acabam prejudicando o clube no futuro. Então, eu acho que é inclusive uma questão de, se eu te perguntar se esse casaco valeu a pena eu comprar, primeiro que você vai me perguntar é quanto custou. Isso vale também para jogador, principalmente um jogador que não vem em atividade como ele, que é difícil, inclusive, de você avaliar. Então, a minha visão sobre essa possível chegada do Yaya Touré para 2021 é essa. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.